Onde é que tu vais? Olá, António. Já Olá, nos Rita. cumprimentámos em bastidores. É verdade. Bem-vindo. Obrigado. O António Sacavém hoje vem falar-nos de primeiras impressões. A primeira impressão é de facto muito importante, não é, António? Importantíssima. Aliás, uma primeira impressão é quando encontramos alguém pela primeira vez e criamos uma imagem mental muito rápida daquilo que é essa pessoa. E é curioso porque depois, quando tivemos com ela a segunda, a terceira, a quarta vez, tendemos a focar nos aspectos que são consistentes com essa imagem que nós criamos. Não é? De acordo com o princípio da consistência cognitiva. O que é que isto significa? Por exemplo, uma pessoa que está muito apaixonada por outra tende, não é, durante esse período de tempo, a focar nos aspectos, nas qualidades dessa pessoa. E por isso nós fazemos basicamente o mesmo. E, na realidade, o que é que queremos? É quando conhecemos alguém pela primeira vez entrar com o pé direito, não é? Exatamente. Não é? E não a pé juntos. E não a pé juntos. Mas significa que uma primeira impressão que não seja muito positiva é muito difícil de apagar? Na segunda impressão. Na realidade, nós estamos um bocadinho presos a esse mecanismo. Vamos ver que, na realidade, existem depois um conjunto de perigos e nós, ao termos consciência de como se formam as primeiras impressões, podemos desmontar um bocadinho esse processo e isso também acaba por ser muito útil. Agora, entramos com o pé direito, é importante para, na realidade, nós conseguimos reduzir o espaço, remover o espaço que nos separa das outras pessoas e, com isso, até criarmos um diálogo mais habilitador, mais positivo, geralmente com um desfecho positivo. Claro. Para ambas as partes. A vantagem principal é esta, é nós aproximarmos do outro, porque geralmente nós temos pouco tempo para o fazer. Diz-nos a ciência que até 6 segundos nós criamos uma determinada impressão, por isso é muito pouco tempo, exatamente. E por isso, aquilo que nós podemos fazer é através, essencialmente, do nosso comportamento não verbal. Eu vou dar-vos um exemplo. Imaginem que vocês são dois estudantes e eu mostro-vos um vídeo de 6 segundos. Ok? Muito rápido e tem uma característica essencial, é sem som. Portanto, vocês só têm a oportunidade de ver o professor a dar uma aula sem som, só o seu comportamento não verbal, a expressão facial da emoção, os seus gestos, como ele se movimenta. Está bem? Pronto, e portanto eu mostro-vos este vídeo e depois faço-vos um conjunto de questões. Pergunto se o professor é próximo ou é distante, o professor apoia os alunos, o professor é otimista, o professor revela entusiasmo. Bom, e depois aplico o mesmo questionário. Há alunos que estiveram com esse professor durante 6 meses, um semestre inteiro, e coloca as mesmas questões. Ora, a cientista que fez este estudo, a Nalini Ambad, infelizmente já morreu, quando comparou as duas questões, percebeu que percebeu que os resultados eram muito semelhantes. Tanto os alunos que não tinham nunca visto o professor e que lhe tiraram a pinta, desculpem a expressão, em 6 segundos, como os outros tinham dado 6 meses, tinham avaliado o professor de forma muito semelhante nestas dimensões emocionais. Não estamos a perguntar se o professor sabia de matemática ou não sabia de matemática, sabia de português ou se não sabia de português. Estamos a perguntar dimensões emocionais. E, portanto, isto leva-nos a concluir que, de facto, nós, através do comportamento não verbal, conseguimos, de facto, descodificar com um grau interessante de precisão aquilo que é, enfim, a pessoa e, enfim, a dinâmica emocional dessa pessoa. Então quer dizer que nós, sem palavras, podemos causar boa ou má impressão logo no primeiro contacto? Diria que, no fundo, o comportamento não verbal é aquele que acaba por ser mais importante na gestão de impressões. Claro que as palavras também contam, mas é importante, até porque nós não estamos geralmente tão habituados a focar a atenção naquilo que são os comportamentos não verbais, a forma como gesticulamos, como nos posicionamos, o contato visual que foi falado, e que é importante. Sobretudo agora, nos tempos de hoje. Sim. Todos nós conhecemos pessoas que muitas vezes vão falar a uma pessoa e já estão a olhar para o telemóvel e nem sequer estão a olhar, causa uma péssima impressão, não é? Uma péssima impressão. E, portanto, são esse tipo de questões que, ao estarmos mais conscientes do qual é o impacto que isso vai ter no outro, nós próprios também nos permitimos alterar o nosso comportamento e a fazermos aquilo que é necessário para remover esse tal espaço que existe entre nós e os outros. Ora, as primeiras impressões são úteis nesse sentido. E claro, porque nos aproximam desejavelmente daquilo que queremos, dos objetivos. Então, era isso que nos leva à próxima pergunta. Em que situações do dia-a-dia que é importante causar uma boa impressão? Bem, nas mais diversas. Logo, começando pela dimensão profissional, repare, numa entrevista de emprego, não é? Nós sabemos hoje que a primeira impressão é crucial, é um dos fatores importantes, para além da competência, para além das qualidades do candidato,
para a pessoa ser escolhida para o cargo ou não ser escolhida para o cargo. Numa questão de liderança, numa situação de liderança, quando o líder conhece o seguidor pela primeira vez e vice-versa, numa negociação, numa reunião de negócios, e depois, claro está, na esfera também pessoal, quando nós conhecemos o amigo de um amigo, quando nós conhecemos o novo vizinho, quando um professor conhece o aluno pela primeira vez e vice-versa. Por isso, as primeiras impressões acabam por ser transversais e então acabam por acontecer rotineiramente no nosso dia-a-dia. Por isso é que o tema é de facto relevante. É muito interessante, mas às vezes também não podemos correr o risco de ser injustos, porque, por exemplo, nós às vezes podemos estar um dia que não estamos muito bem dispostos, precisamos dos nossos problemas e encontramos uma pessoa na rua ou alguém nos aborda ou conhecemos alguém nesse dia e nós estamos tristes. E devemos tentar ser outras pessoas e esconder essa tristeza só para causar uma primeira impressão. Essa é uma questão central, Rita, e na realidade, ao estarmos mais no decorrer do nosso desenvolvimento pessoal, estarmos mais conscientes de como é que se formam as primeiras impressões, também nos consciencializa para os perigos que estas têm e para nós não ficarmos reféns desse mecanismo. Como dizia muito bem, todos nós temos dias bons e temos dias menos bons. Por isso, elas acabam por ser úteis para reduzir o espaço entre nós e os outros, mas evitarmos ficar presos nessas primeiras impressões também é algo que responde ao desenvolvimento da nossa consciência. Também, não é? Acaba por ser falso. E depois fazemos um bocadinho de restrição também àquilo que é nós colocarmos as pessoas em caixinhas. Não é? A caixinha do chato, a caixinha do extrovertido, a caixinha do competente, a caixinha do incompetente. Fazemos isso, aliás, fazemos todos isso várias vezes e na realidade isto convida-nos a pensar também o que é que podemos fazer de forma diferente. Por exemplo, numa situação dessas, questionar-nos, será que eu também não tenho maus dias? Não é? Será que esta pessoa está num mau dia? Por isso, colocarmos questões a nós próprios ajuda-nos um bocadinho também a abrir o espaço que nós precisamos para dar uma segunda, uma terceira oportunidade, porque esse espaço acaba por ser muito, muito, muito importante. Aliás, nós até trouxemos uma imagem que é uma imagem relevante do Roger Shepard. Ele é uma imagem que tem basicamente dois gorilas. E nós até perguntámos às pessoas que estão lá em casa se elas, o que é que acham? Acham que os dois gorilas têm o mesmo tamanho? Um gorila é maior do que o outro? Porque quando nós observamos esta imagem, a percepção que geralmente ficamos é que de facto há um gorila que é maior do que o outro. Mas não é. Mas quando nós vamos medir, nós percebemos que os gorilas são precisamente da mesma dimensão. Portanto, há aqui um erro de perspectiva que é criado pelos nossos sentidos. Por outro lado, se nós observarmos com atenção as faces, a expressão facial dos animais, nós, de acordo com o contexto, nós vamos atribuir um significado diferente. Por exemplo, se nós criarmos o contexto que o gorila de trás está a perseguir o da frente, ou seja, o da frente é a presa, o de trás é o predador, tendemos a ver a expressão facial do de trás como sendo raiva e o da frente como sendo medo, assustado. Na realidade, as expressões faciais são iguaisíssimas e têm as características da expressão facial medo. Portanto, vejam como o contexto, não é? E a nossa percepção também altera de alguma maneira a realidade. E o nosso estado de espírito. E o nosso estado de espírito. Portanto, vemos o perigo de ficarmos também presos e reféns deste sistema de primeiras impressões. Também trouxemos um vídeo que pedimos aqui à produção para pôr, que é um vídeo muito simples. Nós vemos, na realidade, uma face primeiro risonha e que depois se transforma numa face neutra, sem expressão. Ora, quando nós vemos esta face a transformar de risonha para neutra, parece que quando ela está neutra está um bocadinho irritadiça. Ora, o que é que acontece aqui? Parece. E o mesmo se passa ao contrário. Nós não trouxemos o vídeo, que é quando a expressão está com raiva ao início e depois passa para neutra, parece que ela está um bocadinho mais feliz do que aquilo que está. Não está. Estão as duas precisamente neutras. Cá está, nós somos condicionados, é o contraste. Nós somos condicionados pelo evento anterior. Pois é. E é sempre acrescentamos um pontinho. Nossas histórias também são assim, às vezes temos tendência a acrescentar um ponto. Isso acontece muitas vezes com pessoas que são extremamente bem dispostas e que se nós por acaso as encontramos num dia em que... Já estão péssimas, já estão deprimidas. Ela estava péssima. Se calhar estava só serena. Na sua vida, serena, não é? É isso mesmo. E por isso, enfim, se é útil nós criarmos boas impressões para nos ajudar a remover o espaço, boas impressões, enfim, desejavelmente favoráveis, também é útil nós termos consciência de que é preciso fazer restrição, abrirmos espaço
para darmos novas oportunidades à pessoa de se apresentar a nós Que próprios. interessante, António. Até como é que podemos criar uma boa impressão? Olha, começando logo pelos movimentos dinâmicos. Neste estudo que eu partilhei convosco, os professores que eram melhor percepcionados pelos alunos eram aqueles que se movimentavam, por exemplo, mais na sala, que gesticulavam com mais, enfim, eficácia. E aqueles que foram pior percepcionados eram aqueles que estavam sentados por trás da secretária, que liam. Portanto, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que livros. mexe, que é boa Sabes o que é que me fez logo lembrar o professor José Hermano Saraiva, que Pois é. fazia aqueles gestos todos? Precisamente, aliás, Exatamente. tem um exemplo paradigmático, muito bem escolhido, porque ele com os gestos, de facto, acrescentava um valor enormíssimo às palavras. Ora, os professores mais dinâmicos acabaram por ser melhor percepcionados. Por isso, ter alguma dinâmica, não em excesso, pode ser útil. Claro, aquilo que a Rita está a fazer agora também, que é sorrir e abanar com a cabeça. Sorrir e abanar com a cabeça ajuda a criar esta afiliação afetiva positiva que nós queremos num primeiro encontro. Em especial quando estamos a dar o aperto de mão. São gestos que transmitem afetos positivos, habilitadores. E por isso termos estes dois elementos presentes é importante. Depois temos mais dois gestos, dois elementos cruciais. O tocar com a mão na parte superior do tronco foi outro dos elementos que foi identificado nesse tal estudo da Nalin Nambadi como sendo fundamental para criar uma primeira boa impressão. Mas como assim? Como assim? Por exemplo, eu dizer, eu acredito que vocês são duas pessoas excelentes para estarem a apresentar este... Sublinhar. Para estar a apresentar. Sublinhar. Tocar, quando eu digo eu... porque acaba por ser um gesto congruente com aquilo que eu estou a dizer neste momento e que revela também autoconfiança, autoestima. Por isso, E validação do outro, não é? E validação do outro. Por isso acaba por ser também relevante. E depois temos o olhar diretamente. As pessoas, de acordo com a ciência, olham entre 40% a 60% do tempo para os outros, em média. Ora, as pessoas mais introvertidas olham um bocadinho menos. As pessoas mais extrovertidas tendem a olhar mais. Por isso, nestas primeiras fases, nestes primeiros momentos, é útil nós estabelecermos um contato visual habilitador. Aliás, é curioso porque as pessoas instintivamente disseram isto. Várias pessoas... Olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Portanto, olhar nos olhos. Mas às vezes, quando é demais, intimida. Precisamente, porque acaba por ser quase um ato de dominância, intrusivo, dominância territorial. Então é preciso criar aqui um balanço, um justo equilíbrio. Se eu sei que tenho a tendência para olhar um bocadinho menos nos olhos, para desviar, por exemplo, o olhar quando estou atrás de uma mensagem, para fazer sentido uma frase que quer dizer, então eu preciso de ter mais presente que é preciso olhar um bocadinho mais. Ora, se eu já sou uma pessoa mais extrovertida, que tipicamente gosta de olhar os outros, olhar e que o faz com facilidade. Então eu tenho que ter cuidado para que isso não seja percepcionado como sendo demasiado intrusivo, em especial para as pessoas que também podem ter uma personalidade um bocadinho mais introvertida. Insegura. Eu conheci já deves ter conhecido também, pessoas que têm um problema de comunicação, são aquelas pessoas que estão a falar connosco e estão a olhar para cima, para a testa, nunca lhe acontece. Ai! Eu fico logo a achar, tenho alguma coisa no cabelo? Não, mas sabes o que é? Aquelas pessoas que estão a falar contigo e estão assim, não estão a olhar para ti para os olhos, estão a olhar para a tua, não sei, olha para a aura, o olhar é mesmo determinante. O olhar é determinante e por isso olhar nos olhos com, portanto, a intensidade certa, sem exageros, mas também estamos a falar de um curto espaço de tempo, não é? Porque a primeira impressão também é criada em segundos iniciais, portanto acaba por ser uma situação, um episódio relativamente rápido. Um último elemento, uma última dica. Ora, as duas últimas dicas, contraste na voz, portanto, que é ao contrário daquela voz muito monocórdica que leva as pessoas a sentirem-se embaladas. De criar um contraste, porquê? Porque ajuda a criar uma imagem viva daquilo que estamos a dizer. E, portanto, isso também acaba por ser útil para partilhar a mensagem de forma eficaz. E, por último, o aperto de mão. Nós, através de um aperto de mão, hoje sabemos, a ciência revela-nos que podemos, por exemplo, ajudar-nos a identificar a personalidade da pessoa, se ela é mais extrovertida, se é mais aberta à experiência, se ela é um bocadinho mais introvertida. Um aperto de mão mais seguro, mais firme, geralmente está associado à expressividade emocional. E segurança. A extroversão. Segurança. Um aperto de mão, geralmente... Por exemplo. Vamos a isto. Exemplificar. Ora, primeiro elemento, um aperto de mão firme, não é? Firme. Portanto, é o meu V tocar no V do João. Portanto, que é formado aqui pelo indicador e pelo polegar. Portanto, aqui é uma pega firme, segura, completa. A mensagem final é que nós temos, de facto, pouco tempo para criar uma boa impressão. Ela é útil
porque nos ajuda a remover o espaço, pode ajudar-nos a remover o espaço que nos separa dos outros, mas também é importante fazermos restrição a esta necessidade, não é, de criarmos logo a primeira impressão, dando oportunidade para as pessoas, no fundo, criarem de forma mais refletida, mais ponderada, novas oportunidades para conhecer a pessoa. António, Bem, até para a António. semana. Adoramos. Muito obrigado. Bacalhau, bacalhau! Ai, gosto tanto desse espaço. Força de expressão, para a semana regressa.